A paz do Senhor Jesus Cristo, que as riquezas de Cristo abundem em seus corações, meus queridos. Estamos mais uma vez aqui, hoje para vos trazer o curso do nosso Ministério OPA, né? Estamos aí na terceira fase do nosso curso, como nós sempre temos mostrado para os irmãos, né? Que nós temos aí um curso, o Ministério OPA, né? Com seus cursos, é feito em fases, né? Já terminamos a primeira fase. Já estão prontas as playlists de todos os 5 livros da primeira fase. Na segunda fase nós temos dois livros e dois cursos, né, que nós chamamos assim, e também já foram formadas as suas playlists já. Se você for ver lá no meu canal, eles estão em primeira fase, aí tem lá 5 cursos, e segunda fase, e agora entramos na terceira fase do nosso curso de discipulado. Essa terceira fase é um pouquinho mais demorada, né? Tem muitos cursos para nós passarmos para os meus queridos irmãos. Estamos ainda, né, no nosso curso de volta aos princípios, né? Você que talvez possa perguntar, talvez você não perguntou, mas possa surgiu uma pergunta, mas como é que eu posso adquirir esses livros? É simples, né? Eu posso te sugerir, eu posso te mandar o link da editora, da onde eu adquiro esses livros, tanto da primeira, da segunda e agora da terceira fase, tá bom? Estamos falando sobre o tema diagnóstico à implementação. Hoje estamos na unidade 11. Unidade 11 e hoje estamos na segunda parte desse tema, do diagnóstico à implementação. E vamos hoje falar sobre alguns pontos principais, né? E acredito que a partir de agora nós vamos aí falar parece que em mais 2 unidades sobre esse tema, e falando sobre as etapas, né, a qual precisamos fazer para que venhamos ter um discipulado correto e a sua igreja pode ser uma igreja, para que ela possa ser uma igreja multiplicadora. Hoje nós vamos aí colocar essa placa aí na frente aí, atenção, devagar. Então, as coisas sempre têm que ser feitas de uma forma gradativa, nada com pressa, nada como podemos dizer, desesperado, né? O reino não é de Deus. O reino de Deus ele é feito pela ação de Deus. Então vamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Colocar os princípios bíblicos, os princípios de Jesus em ação. O restante ele faz. Por exemplo, você vai para o campo missionário, você vai para um trabalho, prega o evangelho, faz a sua parte, o restante é como o João falou, né? Ele dá o crescimento, ou como o João falou, como Paulo falou, perdão. É Deus que dá o crescimento, né? Não somos nós. Um planta, o outro colhe, mas quem fornece o crescimento é Deus. É como fôssemos fazer uma horta, né? E na verdade o nosso trabalho é plantar a semente. Se plantou semente, agora é só regar, cuidar para que aquela semente ela germine, e assim também é o discipulado. Vamos lá? A pergunta, o que vemos? E então, como foi conhecer a realidade, conhecer e reconhecer a sua realidade? Agora é hora de parar para ver as placas indicativas que esses dados estão lhe mostrando. Você estará na estrada e na direção correta? Ou será que você está como eu já mencionei aqui, e tem que fazer o retorno porque você passou da entrada? Como é que é? E nós temos esta questão, porque às vezes, infelizmente, eu tenho já 20 e poucos anos de ministério, né? Eu tenho, me falei a memória, fui ordenado pastor
em 2013, então 2013 para cá tem aí 8 anos ou 9 anos de pastorado, fora de igreja, né? Que já, quando eu fui ordenado pastor, eu já tinha 13 anos dirigindo uma igreja. 12 anos dirigindo uma igreja, né? Não foi, eu não fui pastor porque eu quis ser pastor. Eu fui pastor porque a situação, as circunstâncias me levou ao pastorado. Então, é muito diferente do que muitos pensam aí. Isso não é o nosso caso falar sobre isso, mas temos uma mensagem que em breve traremos para o nosso canal de forma polêmica, se for preciso, não estou preocupado com isso, referente a esse assunto. Então vejamos que eu tenho essa experiência toda. Já cometi muitos erros na minha vida, tanto erros eclesiásticos como erros pessoais. E todos esses erros, na verdade, foram como eu passar pela entrada, a qual eu me perdi e acabei passando da entrada que deveria entrar, não passei. Aí agora tem que fazer retorno. Estamos, de alguma forma, retornando, né, novamente aquele ponto de partida que Deus nos chamou. E às vezes acontece isso, ou talvez esteja acontecendo isso na sua vida hoje também. Então por isso precisamos abrir o entendimento para poder... A humildade é isso, é você reconhecer que você precisa, né, iniciar porque você cometeu um erro na sua vida. Então é assim que procede mesmo, tá bom? E como eu falei, erros não são apenas físicos, também erros eclesiásticos, que a qual muitos nesse dia que estamos vivendo hoje, muitos estão cometendo, infelizmente. O próximo passo nosso agora é enxergarmos, né, como já vimos aqui, demos um diagnóstico já, acho que no vídeo passado nós passamos aqui um exame para você fazer uma avaliação se você está, para que você possa fazer o seu próprio diagnóstico, para que você entenda se você está ou não dentro da direção ou do caminho certo. Então, atenção hoje é ir devagarzinho para poder a gente não se precipitar, porque quando você corre muito, você passa do limite da sua velocidade, você pode se perder. Igual aconteceu comigo esses dias, que eu passei do local que eu entrei e eu andei muito. Então acontece isso. O que enxergamos a partir dos dados que foram levantados? O que você entendeu? O que você extraiu, né? E agora a outra pergunta a outra questão, né? A outra questão para onde devemos ir? Para onde você vai agora? Se você já fez a sua avaliação, né? Já fez a sua avaliação do que aconteceu, né? Você agora levantou algo, você viu os dados e agora você tem que partir. Então, a partir desse momento é que começamos agora. Nós temos aqui algumas perguntas que também te ajudarão, como fizemos na unidade passada. Todos os dados que você levantou eram de seu pleno conhecimento? Então, você comente aí, se aqueles dados eram do seu conhecimento ou não. O que mais chamou a sua atenção? É outra pergunta. Descreva primeiro 3 lições aprendidas a partir dos dados levantados. Então, descreve aí 3 lições. O que você aprendeu dos dados que foram dados no vídeo passado? Vamos lá, diante disso tudo, o que você está vendo, imagino que algumas expectativas tenham brotado em seu coração. Nesse segundo momento, queremos que você descreva o que está sentindo com base em tudo que você tem descoberto por meio desta análise de dados. Então, vamos lá. Diante de que estamos vendo, o que está em seu coração com o objetivo final? Aonde você deseja chegar? Então, faça essa análise aí, né? O que você, diante de tudo que você viu, que nós apresentamos para você no vídeo passado, né? Como é que está o seu coração
né, como objetivo final, né, e outra coisa, aonde você deseja chegar. Tudo isso é muito pessoal, aí está com vocês. Se caso você queira alguma ajuda referente a isso, é só escrever aí, né, no comentário do meu canal, que aí estaremos entrando em contato contigo, nós estaremos interagindo, né, de repente eu passo o meu contato para você, para a gente poder conversar sobre o assunto. Vamos lá. Você acaba de escrever linhas interiores de sonhos que puxam seu coração para o seu ministério e a igreja que Deus colocou em suas mãos para liderar. Louvo a Deus porque você é uma pessoa certa que Deus deseja usar nesse tempo para movimentar pessoas na direção à vontade de Deus. Se você pudesse traçar alvos da fé para os próximos anos, em rápidas palavras, quais seriam os seus objetivos pessoais e objetivos ministeriais? Então, você vai fazer aí um gráfico, né, e uma planilha, e você coloca de um lado você coloca objetivos pessoais, coloca de 1 a 5, você vê o que você quer alcançar como objetivos pessoais da sua vida, e no outro lado você coloca também no outro lado da planilha objetivos ministeriais, que também numera de 1 a 5, tá bom? E aí, finalizando essa análise, aí você vai trabalhar para que você chegue lá. Agora, vamos sinalizar a outra placa, né? Outra placa, tá aí. Siga. E como chegaremos lá? Agora, voltando a história das placas, é muito importante, né? Nós que dirigimos, nós trabalhamos, por exemplo, a minha esposa, quando a gente vai viajar, ela fica lá lendo todas as placas. Rapaz, tem que traz um tédio isso. E aí ela vai, curva direita, curva esquerda, olha, 40, você, Wagner, olha só, aqui é 80, hein? Olha, seu Wagner, aqui é 80. É assim, ela é uma benção para a minha vida. E aí, mas é importante que você analise as placas. As placas, na verdade, elas são uma indicação, né? Elas são uma forma de você te ajudar a seguir o caminho. É por isso que nós que estamos no ministério, nós não podemos nunca esquecer desse detalhe, né? De quando você for analisar. Por isso que quando nós pregamos sobre Jesus é o caminho, a verdade e a vida, quer dizer, ele conhece o caminho. Jesus conhece o caminho. Então vamos seguir as diretrizes, as placas indicativas, né? E vamos para nós chegarmos lá. O caminho não é fácil, já te garanto, mas não é difícil chegar lá. Não é difícil chegar lá, não é fácil, mas também não é difícil também não. Já realizamos os 2 primeiros passos, ou seja, já reconhecemos que nós somos e o caminho em que temos andado. Agora queremos ir em busca de viver o jeito bíblico de ser igreja. É hora de seguir olhando para o autor e consumador da fé, fazendo a vontade dele e motivando outros a trilhar o mesmo caminho como igreja. Esse é o nosso trabalho. Nós aprendemos, eu aprendi, agora estou passando, né? Por isso que nós criamos esse canal. Esse canal justamente é para esse objetivo, é de instruir pessoas na direção da direção bíblica, né? E viver do jeito bíblico de ser igreja. O que é ser igreja? Ser igreja não é congregar. Igreja não é participar das reuniões aos domingos ou meio de semana. Ser igreja é muito mais além, e nós temos procurado dentro do nosso curso, desde o primeiro estudo até o final, até hoje, né, no caso, procurado mostrar o jeito bíblico de ser igreja. Tanto que nós repartimos, como nós falamos inicialmente aqui, em fases do nosso curso. A primeira fase, ela é a estrutura. A segunda fase, ela é as paredes. A terceira fase são
são os detalhes da casa, as janelas, né? Ou melhor, eu vou até dizer a verdade que são as partes internas da casa, né? Nós temos a estrutura, nós temos o levantamento da casa e temos agora temos aí os detalhes dentro da casa para a gente poder continuar a ser casa. Então, no caso, a casa agora vamos virar para a igreja, é o jeito de ser igreja, né? Bíblico de ser igreja. Nós temos aqui outro gráfico, a gente vai colocar agora aí na tela aí, né? Temos aí pastor, liderança e igreja. Nós vamos agora falar justamente sobre esses 3 pontos que são chamados de etapas. A etapa número 1, 2 e 3, etapa de pastor, a etapa liderança e a etapa igreja, tá bom? Só que hoje vamos falar sobre somente uma. Sobre a primeira etapa, vamos falar sobre o pastor multiplicador. Agora, essas etapas não podem ser puladas, elas não podem ser passadas, elas têm que ser estudadas, aprendidas a cada passo. É muito importante isso. Vamos lá. Nunca se esqueça, é melhor caminhar devagar na direção certa do que rápido na direção errada, né? Nesse último caso, teremos de voltar a fazer grandes correções das nossas vidas. E a lembrar que nenhuma delas pode ser atropeladas. Essas etapas devem ser seguidas a passo a passo. Vamos lá? A primeira etapa, o pastor multiplicador. Quero convidá-lo, meu pastor, a se tornar um exemplo de multiplicação. O pastor deve ser um modelo para o rebanho, como uma pessoa mais comprometida, como o retorno do jeito bíblico de ser igreja. O pouco envolvimento do pastor, da parte do pastor titular, pode ser fatal no processo de implementação. David Corfield orienta que o pastor deve ser o primeiro a liderar os primeiros grupos pequenos, por isso evitará uma série de erros quando a visão for passada para a igreja, uma vez que aprenderá ainda na primeira experiência. Eu sempre tenho falado aqui que nós, como pastores, temos que ser os primeiros. Não adianta querer fazer algo em uma igreja se o pastor não tem a mente aberta para isso. Se ele não entendeu ainda esses princípios, não adianta, qualquer pessoa que quiser ele colocar esses trabalhos, vai ser em vão, não vai surtir efeito, porque ela tem que vir do pastor. O pastor, ele é o primeiro que tem que implementar isso. Se o pastor não aceita, se o pastor não entende isso, eu particularmente não faço. Por exemplo, eu tenho algumas experiências em 2 igrejas de pastores amigos que nós temos uma afinidade. O primeiro pastor, ele chegou para mim e falou assim: pastor Wagner, o que nós temos que fazer para poder ajustar a igreja? Olha, vamos fazer assim, assim, assado, estamos ensinando aqui. Conclusão, ele correu fora, não quis. Eu falei, então, para mim não dá. Como é que eu vou ajudar uma igreja se ela não entendeu ainda o que é o jeito bíblico de ser igreja? A outra foi a mesma coisa. O outro pastor também é a mesma coisa, não quis seguir o conceito, não quis seguir a ideia. Também está lá na mesma forma que o outro também está, vazia, sem brilho do que é ser uma igreja. É preocupante isso, porque faz com que muitas pessoas não entendem, né? Porque parece que está sendo criada uma nova geração de pastores que a qual só quer saber de cantar, pregar libertação, pregar campanha, pregar uma série de coisas, e se esquece do primordial, que é a parte educativa da igreja. Vamos continuar aqui? Sugerimos que você, como pastor, precisa ser o primeiro a liderar o primeiro grupo. E por quê? Porque, caso contrário, está pedindo que os outros façam o que você não faz. Aí, dificilmente dará certo, nós já falamos. Então, tá aí. É o problema de hoje, entendeu? Porque se a gente, na verdade, não entrar nesse sistema, se os pastores não entrarem nesse sistema,
ninguém dentro da igreja vai poder fazer isso. A única pessoa que tem poder, isso foi dado por Deus. Não adianta você querer achar que você tem poder, não. O líder, o pastor, é o único que tem poder de fazer esse trabalho. Então, é muito importante. Que resultados são esperados nessa primeira etapa? Vamos ver os resultados, né? Os resultados dessa primeira etapa. É claro que, segundo aqui a informação do livro, do nosso curso aqui, que o tempo de preparo para esse trabalho, ele vai de 8 a 12 meses de preparo. Não é uma coisa assim rápida, como nós falamos, é melhor ir devagar, mas na direção certa, do que ir rápido na direção errada. Quanto mais devagar você for, mais você vai ter visibilidade das placas. Quanto mais rápido você passar, a visibilidade será mínima, porque você já passou da placa, nem leu, que não deu nem tempo de ler a placa. Então, é assim que acontece quando estamos dirigindo. É por isso que eu tenho a minha copiloto lá, que é minha esposa, e ela está me ajudando lá. Vamos lá. Então, primeiro, o tempo de preparo é de 8 a 12 meses. Então, aqui temos algumas ações esperadas nessa primeira etapa, né? E nós vamos agora passar para você como é que se faz esses preparos. É muito importante isso. Vamos lá. A primeira dela é investir tempo em oração. O investimento em oração, ela é fundamental para que a gente venha implementar esse tipo de trabalho dentro da igreja. Se talvez eu esteja errado falar isso, mas eu vou falar que um dos problemas é que as pessoas, ou que as lideranças não querem investir tempo na oração. E se não há investimento, não tem como. É como diz aqui, olha, a oração é a chave que abre todos os tesouros da infinita graça e poder de Deus. Então, ela que vai levar, primeiramente, o pastor à intimidade, vai levar a igreja à intimidade com Deus e vai fazer com que... O que aconteceu na igreja primitiva, por isso que o curso é de volta aos princípios. O que aconteceu na igreja primitiva é que eles eram pessoas de oração. Então, o que acontecia era resultado, era consequência do que eles trabalhavam dentro do seu convívio no meio ao povo, né, de oração. Eles oravam, eles eram homens, mulheres de oração, e isso fazia com que eles tivessem o resultado de tantas vidas sendo salvas. Então temos aqui: nenhum ministério pode ter sucesso sem que haja muita oração. E essa oração deve ser fundamentada, constante e crescente. E crescente. Você não tem que parar, dar continuidade. Tem que ter fundamento. Qual é o fundamento da oração da sua igreja? É ela que vai dar constância. E essa constância que vai levar ao crescimento. Tá bom? É muito importante isso. Outro ponto específico de ser colocado em oração é a vida dos seus líderes atuais e daqueles que o Senhor há de levantar no meio do seu povo. Quando olhamos para o Evangelho, podemos ver Jesus claramente separando o tempo em oração antes de escolher os seus discípulos. Eu estou aprendendo com isso. Antes de convocar, hoje eu tenho um projeto, hoje estamos no mês de março de 2021, vai estar registrado aí no canal essa fala. Eu tenho um projeto de criar uma equipe de evangelismo, uma equipe de discipulados, uma equipe de discipuladoras. Então, eu estou orando para isso. Não chamei ninguém para isso, nem dei ideia para ninguém para isso. Eu tenho colocado nomes de pessoas, que a gente vai fazer esses trabalhos nas casas, em outros lugares ao ar livre, que seja onde for, que Deus nos mandar e nos enviar, nós vamos. Agora, então a oração, seja isso o problema hoje, que os pastores, eles olham para alguém e dizem, opa,
Vem cá, vou te chamar para você para o ministério, papai. Eu fiz muito isso na minha vida e quebrei a cara. Conselho de amigo, não faça isso, pastor. Então, vejamos aí a situação hoje. Então tem que haver um preparo, né? As pessoas têm que ser preparadas para ser chamadas para algo específico. Jesus, ele fez isso em primeiro lugar fazendo em oração. Ele passou uma noite em oração. Precisamos orar para que Deus venha nos revelar, para que Deus venha nos dar uma diretriz, para que Deus venha nos iluminar a nossa mente, abrindo nossos olhos espirituais, para vermos como vamos fazer isso tudo, ok? Vamos lá, vamos para a segunda agora, né? Então temos aí o exemplo de Jesus, de investir tempo em oração, e temos que fazer isso, em nome de Jesus. A outra é conhecer o assunto. Gosto muito de ler o lema que aprendi de Joel Kosmikai, grande pesquisador sobre a vida em pequenos grupos. Ele dizia assim: quanto mais conhecimento, melhor. Recuso-me a aceitar a ideia de que menos conhecimento é bom, e pelo fato de que os pastores nem sempre colocarem em prática o que sabem, está certo lhe oferecer menos. Conhecer o assunto, ler mais. Hoje em dia está uma preguiça, tem uma turma de pastores, líderes aí que eu conheço, preguiçosos em leitura, não leem mais, dizem conhecedor de tudo. Não, amados, temos que ler. Estamos em processo. Já dizemos isso, sempre falamos isso, estamos em processo. E precisamos conhecer. Então vamos conhecer o assunto, vamos nós entrar nesse assunto. Nós temos aqui algumas coisas que precisamos, que são leituras indispensáveis para podermos colocar isso aqui. Porque esse negócio de dizer que falta tempo para isso, para eu fazer isso, né? Então essa é desculpa. O interesse é meu, a igreja é minha, eu estou na direção da igreja. Então, se você quer que essa igreja cresça, você tem que investir. Já falamos, em primeiro lugar. Em segundo, em buscar, em conhecer os assuntos que a qual precisam que a sua igreja vai se adequar para poder crescer. Temos aqui algumas leituras. Por exemplo, nós temos aqui o exemplo que nos dá aqui a ideia de ler o livro de Atos pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes, ele leu o livro de Atos todos. Já falamos que o livro de Atos do Apóstolo é um livro muito importante para quem quer galgar o ministério, quem quer fazer a obra missionária e até mesmo essa área de discipulado. A outra é buscar informações, como nós estamos fazendo aqui, te ajudando, trazendo esses livros, trazendo essas matérias para você. Então, está aqui. Então, existe vários pontos, né? Temos aí, né, o YouTube, que também ajuda, tanto que eu estou aqui no YouTube mandando essas mensagens para que vocês possam ler, possam ver, ok? E a outra é participar de seminários regionais. Vai lá, senta para ouvir, participar de congressos, né? Vamos parar para ouvir, porque às vezes eu quero muito falar, então vamos lá, vamos com pessoas desconhecidas num desses seminários, vamos com pessoas desconhecidas para esse congresso, apenas para ouvir e para aprender mais sobre o assunto principal de uma igreja precisa, que é o discipulado. Vamos para a terceira agora. Buscar um mentor, um discipulador. Já falamos bastante sobre a importância de o líder estar aberto e ser acompanhado por alguém. O pastor deve ser o primeiro a vivenciar a mutualidade com outro colega, de forma que terá autoridade de vida para motivar o seu povo a fazer o mesmo. Essa ação depende muito mais de quem quer ser cuidado do que o cuidador. Deve ser interesse do líder ter alguém que possa abrir o seu coração. É muito importante isso. Eu precisei muito disso e eu fiz isso, mas infelizmente com as pessoas erradas. Tem que procurar as pessoas certas, as pessoas que a qual lutem por você. Às vezes tem líderes hoje que estão doentes, e essa doença e por estar doente, às vezes ficam perdidos no meio do ar. E precisa de alguém para poder pegar e... Vamos para o monte, vamos para isso, vamos para aquilo, vamos fazer alguma coisa. Precisa daquele choque elétrico, né?
para poder despertar. Não é apenas dizer, não faça isso, sai dessa vida. Isso não é isso que o líder precisa. Eu falo isso por mim. Não é isso que o líder precisa ouvir para poder sair de algo a qual prende ele. Ele precisa de alguém para dar um choque elétrico nele. Infelizmente não aconteceu comigo, mas agora por nós conhecermos esta área, eu estou a ponto para poder ajudar qualquer líder se for preciso. Então você que é líder, você precisa de alguém. Procure alguém que possa lhe dar esse choque elétrico, para que você possa, então, um mentor, um discipulador, procure alguém, entre em contato com alguém que possa te ajudar, que possa ser esse mentor, esse discipulador para você. Todos nós precisamos disso, viu, querido pastor? Não somos autossuficientes. Ore para que Deus lhe mostre esta pessoa que estará ao seu lado para ajudar. 3 verbos serão importantes desse relacionamento de ajuda mútua: escutar, cuidar e encorajar. Essas são as características necessárias de um mentor. Então vamos orar pedindo a Deus que envie essa pessoa para a gente. Talvez seja esse o meu problema. Eu não orei para Deus enviar alguém para mim. Talvez eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, que eu estou lhe passando hoje, talvez eu não passaria por todas aquelas situações que eu já passei anteriormente na minha vida. Eu evitaria muita coisa na minha vida, mas infelizmente erramos para aprender. E esses erros têm me levado até mesmo a despertar, a fazer esses vídeos. Foi a partir desses momentos que eu despertei para fazer esses vídeos, para poder passar as informações para que as pessoas em si, você líder principalmente, não passa do que eu já passei. Vamos lá. Ouvir, primeiro verbo. Se algo que um pastor precisa ter alguém, é alguém que confiança, que possa abrir seu coração e orar. Alguém que escute suas dificuldades, com quem possa compartilhar suas alegrias, tristezas e caminhadas ministeriais. Alguém que possa ouvir você. A outra é cuidar. Gosto muito quando Cosmer Kay aponta para o fato relacional com a grande diferença entre mentoria e consultoria. Quando falamos sobre buscar alguém para estar ao seu lado, queremos dizer que é alguém que esteja disposto a investir tempo em sua vida. Ser cuidado por outra pessoa dependerá muito mais de sua disposição em deixar de ser cuidado do que a própria habilidade do cuidador. Então, é muito importante isso. Alguém que investe em você. Talvez faltou isso para mim, Eu não tive alguém que lutasse por mim. Mas graças a Deus que Jesus, em nome de Jesus. Encorajar. O pastor, como qualquer outro ser humano, carece de encorajamento. Esse discipulador também será instrumento de Deus para animar o pastor. Se alguém que vai reconhecer os seus esforços e seu valor ministerial. Então, precisa que alguém valorize você, encoraje você, ok? Vamos para o quarto, então? O quarto é ser um exemplo de multiplicação. Como líderes, devemos ser exemplo de discípulos multiplicadores para o nosso rebanho. Para nós, levar pessoas a Jesus deve ser uma meta pessoal. Acontece que, por força do ministério, a maior parte da rede de contato é com os membros da nossa igreja. Uma grande barreira que temos de vencer é a ausência de relacionamento com pessoas não cristãs. Quanto mais tempo temos de ministério, menos temos amigos. Parentes e colegas estão de fora do nosso contexto de fé. Precisamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos recordar quem eram os contatos de Jesus. Mesmo depois que ele chamou os 12, com quem Jesus se relacionava. Ao conversar com os discípulos de João, no Lucas 7, Jesus disse no verso 34 assim: veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizeis, é um glutão e bebedor de vinho, amigo e publicano de pecadores. No versículo 36 desse mesmo capítulo,
em um jantar na casa de um fariseu, quem está lá aos pés de Jesus com vaso de alabastro? Uma mulher pecadora. Jesus era considerado amigo dos pecadores. Então essa seja uns pontos, a gente vai colocar aqui algumas estatísticas, algumas delas não são bem vistas, né? Então a versão desse livro, ela foi editada, deixa eu verificar aqui, em 2015, né? Estamos agora em 2021. Talvez a estatística tenha melhorado, mas pelo que eu observo aí fora, parece que nada melhorou não. Vamos ver aqui? Vamos ver aqui a pesquisa. Eu não vou ler não, amados, porque eu estou lendo coisas aqui e vocês estão rindo de mim, né? Então está aí, o nome do pesquisador, esse camarada aí, Christian, não sei falar, está aí, o nome do pesquisador, que é a qual nos traz esse levantamento aqui da igreja. Vamos lá, primeiramente, número 1. Em média, cristão até 2 anos de igreja, novos convertidos, ainda mantém contato regulares com 13 pessoas de fora. Bom, não são os dados por mim, é dado por esse senhor aí, esse pesquisador aí, Christian, ok? É preciso que a gente levante, mas parece que as coisas não mudaram ainda não. Então, a primeira é desse aqui. Depois que a pessoa se converte, até 2 anos de cristão, ainda de uma lógica, ela ainda se caracteriza como novo convertido, os contatos regulares dessas pessoas são 13 pessoas. O segundo passo aqui no caso do cristão de 3 a 9 anos de igreja, esse contato se reduz a 7 pessoas. Então você vai ver que vai só diminuindo de acordo com os anos que você vai passando como cristão, né? A outra, quem tem mais de 10 anos de vida cristã e de igreja e tem contatos regulares somente com 5 pessoas não cristãs. Já diminuiu. 40%, o outro dado, 40% dos membros 40% dos membros com mais de 20 anos de igreja e de caminhada cristã não tem mais nenhum contato com o não cristão. Essa descoberta desse pesquisador, ele diz assim: quanto mais tempo de vida cristã uma pessoa tem, mais diminui seu potencial de evangelização. As pessoas que aceitam Jesus há pouco tempo, que sabem pouco da Bíblia e ainda são imaturas em muitas áreas das suas vidas, têm um potencial de evangelização maior que cristãos maduros. Agora vamos ver as razões para essas afirmações. A primeira dela: os novos convertidos ainda falam a linguagem do mundo. Embora não conscientes disso, a maioria de nós desenvolveu uma linguagem própria que muitas vezes nos torna acessível à pessoa. Isso quer dizer que quando a pessoa se converte, ainda ela mantém uma linguagem, né, pessoal com as pessoas, né? Então, passou que elas ainda tenham contato com determinadas pessoas. Vamos lá para o segundo ponto, a parte B, né? Agora a B dessas afirmações. Os novos convertidos têm compaixão maior. Quanto alguém é convertido há pouco tempo, normalmente ainda se lembra nitidamente da diferença entre a vida sem e com Jesus. É por isso que o novo crente fala com tanta empolgação de sua experiência de fé. Porque ela está aí, teve aquela experiência de sair, aí ela sabe a diferença do que ela viveu antes e vê como as pessoas estão vivendo hoje, faz com que elas se empolgam e passam a testemunhar e tenham mais compaixão dessas pessoas. C. Os novos convertidos têm maior contato com os de fora. Como vimos, quanto mais tempo na igreja, menos contato temos com pessoas não convertidas. Pare e pense. Se nós, líderes, não temos relacionamento com pessoas não cristãs,
Como queremos ser exemplo de multiplicação do nosso rebanho? Precisamos de boa dose de intencionalidade para reverter isso. O resumo dessa primeira etapa é que o processo de implementação da visão da igreja multiplicadora começa com o comprometimento do pastor titular. Deus chamou você, meu querido líder, para estar à frente do povo, direcionando. Não delegue essa tarefa a outro. Uma igreja multiplicadora começa com um pastor multiplicador. Eu aprendi isso, vivi, infelizmente, esses problemas anteriormente. Foi por causa disso que a gente, na verdade, acaba fazendo coisas que não deveríamos fazer, porque a gente acaba se igualando a esse sistema que nós vemos aqui. Mas precisamos aprender isso, ser amigo dos pecadores, se relacionar com os pecadores. Uma igreja precisa estar sempre em contato com as pessoas. Primeiramente, comece com quem? Com o pastor titular, né? Talvez seja isso que Deus está falando comigo hoje, está me ensinando isso justamente com você, a reverter de uma forma intencional todo esse processo. Então, eu quero deixar hoje essa primeira parte para você hoje aqui. Nós vamos no próximo vídeo vamos falar sobre a segunda etapa, que vamos falar sobre a liderança multiplicadora. Hoje falamos sobre o pastor multiplicador. Meu pastor, só quero deixar essa consideração final para você aqui. Se volta aos princípios bíblicos. Vamos voltar para lá, para que a gente possa ter uma igreja multiplicadora. Tem que começar por você. Se você não tomar a iniciativa, se você não tomar essa posição, os demais, por mais que tenham boas intenções, por mais que às vezes muitas pessoas estão vendo esse vídeo agora e perguntando como é que eu vou fazer. Então eu quero falar para você também, olhe para o teu pastor, faz a campanha para o teu pastor, para que ele se enquadre dentro desse programa bíblico. E com certeza a sua oração vai mobilizar a Deus a convencê-lo a entender isso, né? Então vamos lá, ore por ele, tá ok? Mas não fale mal do seu pastor, não fale mal de liderança nenhuma. Eu sou contra qualquer reclamação contra a liderança, entendeu? E eu estava falando com minha esposa esses dias, eu não aceito pessoas serem pastores sem contexto, sem histórico. Eu não respeito essas pessoas e não as vejo como pastor. Mas eu tenho pastores aí que são respeitados, têm históricos. Infelizmente, ainda não se enquadraram da visão bíblica de ser igreja. Então você precisa orar. Você é membro, o pastor tem tantos anos ali. Então vamos enquadrar isso. Eu tenho amigos pastores que fazem parte da minha vida, que ainda não se enquadraram a isso, mas são homens de Deus, que eu respeito eles e oro, né, para que eles possam se enquadrar a isso, ok? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, a próxima matéria, que é a nossa 12ª unidade do nosso curso De Volta aos Princípios. Deus te abençoe.